O São Paulo ainda não recebeu a totalidade dos valores de Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé. Então, Léo Pelé com a bola. Eu adoro quando os narradores fazem esse comentário sempre. Então, o São Paulo vendeu o Léo, ia falar Léo Pelé, tá vendo? Olha aí. Vendeu o Léo pro Vasco, né? Ao todo foram 16 milhões e ainda tem 7 milhões que estão pendentes, que não foram pagos. Tá? Então é uma dívida que não foi quitada. Algo parecido com o que o São Paulo tem com o Grêmio também em relação ao Ferreirinha. E aí o São Paulo tá esperando receber essa questão. O Vasco entrou em recuperação judicial, então vai ficar muito difícil ainda que o São Paulo receba em um curto prazo. Recuperação judicial tem toda uma questão de colocar as prioridades das dívidas na frente. E aí o dinheiro que vai entrando, a justiça que vai direcionando para onde esse dinheiro vai acabar indo. Então é bem mais complexo. Fato é que o São Paulo ainda não recebeu essa totalidade. O engraçado é que o Léo não é mais jogador do Vasco. O Vasco vendeu o Léo na última janela de transferências, vendeu o zagueiro e não quitou essa quantia que tinha do São Paulo. Então o Léo hoje ele é jogador do Atlético Paranaense, vai para a disputa aí da Série B, disputou o campeonato estadual com a camisa do Furacão, inclusive em alguns jogos chegou a ser capitão da equipe paranaense, mas o São Paulo ainda não viu a cor desse dinheiro relacionado à venda do Léo. O Léo que teve até uma passagem duradoura, né, no São Paulo, chegou ainda naquela época com o Fernando Diniz, ainda era um lateral esquerdo, né, do Bahia, chegou, se ambientou, era um jogador de grupo. Diniz o transformou como um zagueiro canhoto ali pelo lado esquerdo. Ele começou a jogar frequentemente ali no setor. Aos poucos, aí depois foi perdendo espaço até ser negociado definitivamente e não vestiu mais as cores do São Paulo. E depois de uma passagem de 2 anos no Vasco, hoje está negociado e é jogador do Atlético Paranaense. E o São Paulo ainda tem esse valor a ser recebido. Para continuar, o Casares voltou a falar lá em Assunção sobre essa questão da Federação Paulista. E ele falou num tom um pouco mais forte e fez algumas revelações interessantes. Ele afirmou com todas as letras que está começando a ver a possibilidade do Paulistão dele ver como uma pré-temporada. E não é só o erro, claro, ali no pênalti do Vitor Roque, mas muito da omissão e das atitudes da Federação Paulista após isso, né? Não só a entrevista do Reinaldo, mas outros fatores também. Eu vou abrir aspas aqui para o Casares, para a gente entender um pouquinho como é que está essa situação. Abre aspas para o Casares. Não colocamos como uma ameaça. Colocamos porque respeitamos sempre o Paulistão. Mas de repente eu posso fazer deste campeonato uma pré-temporada. Quem tem que dar valor é a arbitragem e a organização. E sentir que não houve valorização. Houve um desprezo contra uma grande marca que é o São Paulo. Não recebi nenhum tipo de desculpas pelo ocorrido. Pelo contrário, recebi a justificativa de um VAR completamente tendencioso. O comandante do VAR parece que torce pelo choque. E lamentavelmente não recebemos nada. Não é porque foi o São Paulo, é que teve unanimidade sobre esse erro absurdo cometido pelo VAR. Nós lamentamos até hoje. Então o Casares deixando claro que essa prioridade que ele sempre deu pro Paulistão pode ser modificado pro ano que vem. Mesmo que não seja, né, uma competição onde ele entre com o Sub-20. E nessa gestão Casares, desde lá de 2021, vocês sabem, o torcedor até brinca que o São Paulo sempre trata o Paulistão como uma Copa do Mundo. Porque é a importância que o São Paulo sempre deu pro estadual, de querer fazer a melhor campanha, de às vezes falar pro treinador, é melhor não... Isso é informação. O Zubeldia perguntou para a diretoria a importância do Paulistão e recebeu que era muito importante, que era para ganhar. E alinhado a ganhar era para revelar jogadores e ao mesmo tempo também rodar o elenco. Só que a prioridade era ganhar. Então essa era a importância que o São Paulo dava para a competição, mas hoje, nas palavras do Casares, ele se sentiu muito desrespeitado, desonrado, ele para a instituição São Paulo. Então pode ser uma mudança aí do São Paulo de prioridades em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver se esse discurso vai perdurar até a próxima temporada, mas fato é que o presidente Júlio Casares está bem incomodado com toda essa situação.
Para a gente continuar aqui, vamos falar sobre a renovação de Rafael. É uma das renovações que vocês têm batido muito na tecla, têm perguntado. Rafael, assim, eu já tenho falado, acho que desde o final do ano passado, Rafael e São Paulo já tem um alinhamento, já tem um acordo bem pré-estabelecido. O goleiro em nenhum momento dificultou essas tratativas, tá? O Rafael sempre deixou o São Paulo muito tranquilo para fazer, de fato, essa renovação. O Rafael está muito feliz no São Paulo, ele é titular absoluto, tem contrato até dezembro deste ano. No contrato, tem uma possibilidade de extensão até 2026, que o São Paulo pode ativar. Porém, o São Paulo não só quer ativar essa cláusula, como quer renovar com o goleiro até 2027. As bases salariais já estão pré-estabelecidas, o goleiro teria uma valorização salarial, porque ele chega no entendimento da direção. O Rafael, ele chega no São Paulo em 2023 como um goleiro para complementar o grupo e para brigar espaço com o Jandrei e Felipe Alves. E agora, neste momento de renovação, mesmo com altos e baixos, ele é titular absoluto, jogador que esteve na seleção brasileira e disputou a Copa América há pouco tempo, e um goleiro que conquistou títulos. Então, ele, na visão da direção, ele merece ter essa valorização salarial alinhado com um contrato até 2027. Nos próximos dias aí, não deve demorar muito, tá? Para o São Paulo anunciar essa extensão contratual com o goleiro Rafael. O São Paulo fez o que eu tinha publicado de manhã no blog, o pessoal tinha apertado aqui, qual é a programação da semana? Tá confirmado amistoso? Aí fiz lá uma publicação, confirmado amistoso, que é considerado mais jogo treino, no sábado no Morumbis, a priori, portões fechados, sem nenhum tipo de televisão, tá? Sem nenhum tipo de transmissão. A priori, esse jogo contra o São Bernardo, sim, aquele que foi a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Complementando, como eu também escrevi ontem, o São Paulo ele fez ontem um dia de exames físicos, avaliações clínicas para deixar todo mundo preparado. O São Paulo está usando isso como uma média temporada. Depois, lembrando que no meio do ano, o São Paulo de novo terá uma pausa. O São Paulo vai dar alguns dias de férias para os jogadores. Lembrando que a gente teve uma pré-temporada encurtada em janeiro por conta do esmagamento do calendário. Então, o São Paulo vai fazer nesse sentido e o São Paulo está fazendo algumas questões de exames, deixando os jogadores aptos, até porque teremos uma sequência violentíssima de jogos em sequência depois. Então, os caras precisam estar super bem em todos os quesitos: físicos, técnicos, psicológicos, etc. E aí a gente vai falar sobre as falas e as repercussões das informações que tivemos ontem no Paraguai, tanto do Belmonte quanto do Casares. Vou começar pelo Belmonte, que ele fez falas mais curtas. Ele fez duas falas importantes. A primeira sobre o Cédric Soares, renovação. Era uma coisa que você que assiste meus vídeos todo dia, você já sabia. Eu já tinha dito para vocês que o Cédric já tinha sido aprovado pelo Zubeldia e teria o contrato renovado até o final do ano. E aí, com perspectiva de renovação, caso ele atinja uma certa meta para o próximo ano. Tá? Esse é o Cédric Soares, já tinha dito aqui para vocês que ele tinha sido aprovado. Continuando, o Belmonte falou sobre os jovens de categoria de base, outro questionamento que foi feito para ele sobre e o aproveitamento dos meninos de Cotia, os meninos que subiram. O Belmonte chamou o seguinte: fazemos reuniões contínuas e, na nossa visão, os meninos serão importantes ao longo da época. Eles hoje são considerados, a maioria deles, como terceiras opções. Por exemplo, ele citou até o exemplo do Mike. Temos o Cédric, temos o Igor Vinícius e o Mike entra na terceira opção da lateral esquerda. O que eu não concordo, posso até concordar no caso do Mike. O que eu não concordo, por exemplo, é o Lucas Ferreira ser a opção atrás, por exemplo, do Eric. A gente já vem falando isso faz um tempo. O que eu não concordo, por exemplo, é o Matheus Alves. Ele fica muito sem opção. O Rian Francisco, ok, temos o Caleri, temos o André Silva e temos o Rian, mas é possível que a gente comece a pensar a cabeça diferente, outras alternativas para dar mais espaço. Sim, o campeonato vai ser longo, a gente vai precisar de todos eles, mas eu acho, por exemplo, que Matheus Alves junto com o Oscar em jogos com adversários muito recuados pode fazer uma diferença. Então são essas pequenas questões aí que a gente aborda, que a gente fala sobre esses assuntos, lembrando que o Alan Barcelos, em entrevista com a gente, falou que o Mike pode fazer volante também. Então, fiquemos de olho, porque a gente acha, não temos opção, não temos volante, meu Deus, perdemos o Maia, mas a gente tem jogadores e opções, como a gente já falou.
Tem Marcos Antônio, tem Bobadilha, tem o Alisson. Aí tem o Luiz Gustavo, que agora já está recuperado. A gente tem o Negruti. Além deles, a gente tem o Juan Tressolde, que já jogou no Grêmio como primeiro volante. Você tem o Wendel, que já jogou na Alemanha como volante. Você tem opções de jogadores que podem fazer um quebra-galho ali de alguma forma. Você pode acabar transformando. E o próprio Mike é uma opção, porque já foi nas categorias de base utilizado nessa função. Até o Alan falou que ele, na visão dele, o Mike renderia super bem fazendo esse posicionamento. Tá? Isso foram as falas do Belmonte. Vamos às falas do Júlio Casares. Júlio Casares falou essencialmente: boicote ao Campeonato Paulista. Ainda o São Paulo não recebeu uma resposta sobre o ofício enviado à Federação Paulista de Futebol, ou seja, o tom ainda está alto porque o Reinaldo Caramba simplesmente cagou para que tudo que aconteceu, se omitiu, como sempre. Mas isso também, como eu já falei para vocês, é culpa do próprio São Paulo, que sempre vira e mexe, está lá todo feliz da vida, postando foto, fazendo postagem, comemorando coisas. Vou botar a fala toda do Casares sobre Marinax, porque eu já falo sempre sobre isso. E muita gente fala, é cortina de fumaça, isso aí é só para enganar, porque o São Paulo está em má fase, não sei o quê. Então eu vou ler aqui para vocês. O que o Casares falou sobre Marinax. Ele está cada vez mais próximo. Ele veio para o Brasil, queria me conhecer, e isso já foi há 8 meses. Depois fui 2 vezes a Londres e as coisas estão muito próximas em troca de documentos, que é aquilo que eu falei para vocês. O São Paulo já está trocando minutas do MOU, que é o quê? O pré-contrato de assinatura do acordo que vai permitir a viabilização da assinatura do contrato definitivo. Mas, Anqueto, o contrato definitivo não tem que ir para o Conselho Deliberativo? Então, é esse o ponto. Assina-se o MOU, o pré-contrato, formaliza-se esse pré-contrato e, em sequência, e eu já disse para vocês que isso está muito perto de ser assinado, o pré-contrato ele não precisa de autorização de nada, mas depois, com a formatação final, lembrando que é uma spin-off, não é SAF, não é venda de patrimônio, não é o CNPJ original, é um outro CNPJ que vem em paralelo ao principal de São Paulo, que corresponde não à venda de cotia, à operação de compra e venda de atletas que o Marinax vai passar a ser sócio de São Paulo. Lembrando, o São Paulo já tem diversos sócios na categoria de base, como a gente já falou aqui, já abordou com dirigentes e também teremos mais entrevistas para falar sobre Coty. Então, o São Paulo já tem as parcerias com as categorias de base. O que muda é que o São Paulo vai ter mais aporte, vai ter mais capacidade e essa grana injetada pelo Marinax, que se estima, está aí no título da imagem do vídeo, 600 milhões de reais, ela vem a cada 5 anos, pelo menos essa é a perspectiva inicial, como eu falei, o contrato final não está pronto, em que a cada 5 anos seja isso, e o São Paulo possa usar 40, 30, 30. 40% do dinheiro principal para a cotia, 30% pode ser usado para dívidas e mais 30% para o profissional. Zanqueta, mas isso pode mudar esse percentual? Meus amigos, não sou eu que vou dar essa resposta definitiva, mas por experiência, tudo é possível, principalmente quando você está falando de futebol. Continuando aqui as informações do Marinax. Júlio Casares falando sobre isso. Nós esperamos que logo a gente possa anunciar com responsabilidade. Depois que tiver assinado, vamos aprovar no conselho e discutir. Ou seja, falando sobre a assinatura do conselho. Eu não tenho dúvida que será um divisor de águas. Na minha opinião, é um prenúncio de SAF dentro de São Paulo. Já comentei isso com vocês já algumas vezes faz tempo. Ele reforça, não é venda da base, o patrimônio é do São Paulo, o clube é majoritário e vai continuar revelando, ou seja, é um percentual menor sobre a operação de Coty, no que ele vem falando. O São Paulo vai receber atletas semi-prontos, que é aquela história. O São Paulo vai contratar jogador de 17, 18, 19 anos, às vezes 20. O jogador pode render muito, pode jogar alguns meses, inclusive, no profissional de São Paulo, e depois, vlum, pode ir para a Europa. E aí sim, o Marinax também tem uma boa participação. Lembrando que o Marinax tem Rio Ave, Olympiacos e o próprio Nottingham Forest, que é o time de maior expressão, em terceiro lugar na Premier League, que é a maior e principal liga do mundo. E aí tá aqui, o São Paulo recebe atletas semi-prontos, com potencial de jogar no profissional, trazendo performance esportiva, ou seja, jogar dentro do campo, e ativos comerciais para você poder vender a posteriori os atletas. Teremos uma ponte aérea mais rápida para a Europa. O jogador que virá ao São Paulo sabe que em 2 ou 3 anos
Presta atenção no detalhe, 2 ou 3 anos performando bem, ele pode estar na Europa, Nottingham Forest, Olympiacos ou Rio Ave. Então é uma plataforma esportiva e não só um braço financeiro. Muito boa fala, nada diferente do que a gente sempre fala aqui com vocês. Então, eu fico muito feliz que as coisas que a gente diz aqui em vídeos, e você que acompanha a gente, elas se confirmam sempre. Muito importante. Eu vou dizer aí para vocês o seguinte, sobre FDIC, o São Paulo já está em 226 milhões na última informação que eu vi sobre o FDIC, que é o fundo que o São Paulo tem para poder manusear. A gente já conversou sobre a questão financeira, onde o dinheiro está indo, para onde está indo, não sei o quê. Lembrando, esse dinheiro tem um administrador do fundo e tem regras da CVM, que é um órgão do governo brasileiro. Então não é um bunda lelê, um cambalacho, como as pessoas dizem, que os caras fazem o que querem e depois o conselheiro vai lá e aprova. O conselheiro nem vê esse negócio direito. Ele pode ter o acesso quando ele ver o balanço, mas quem gere é a Outfield e a Galápagos. Tem fiscais e auditores da CVM que acompanham esse processo porque ele está numa plataforma do governo com regras extremamente rígidas e o São Paulo não pode se furtar a cumprir, não pode se furtar a fazer as melhores práticas. Então não é desse jeito como as pessoas falam, estão fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e aí não estão levando a sério. Gente, bem menos. Pode ser que o São Paulo não consiga fazer do FDIC e do Marinax uma limonada que ajude futuramente o clube. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que o FDIC não é um processo sério, que tem alguma coisa errada na situação, que as coisas não estão bem feitas e bem evoluídas, beleza? Semana a gente tem jogo de seleção brasileira. Lembrando que para o São Paulo tem uma vertente importante que a manutenção do Dorival na seleção ou queda do Dorival pode ter um impacto significativo no futuro do próprio São Paulo. A gente tem que ficar ligado nisso. Enfim, tem algumas coisas aí e muita coisa acontecendo.